Capítulo 7. O chapéu selecionador. A porta abriu-se de imediato. Uma bruxa alta, de cabelo preto e capa cor de esmeralda, esperava por eles. Tinha um rosto severo e a primeira coisa que Harry pensou foi que era melhor não se lhe opor. Os alunos dos primeiros anos tinham um rosto severo e a primeira coisa que Harry pensou foi que era melhor não se lhe opor. Os alunos dos primeiros anos, professor McGonagall, disse Hagrid. Obrigada, Hagrid. Eu levo-os a partir daqui. Abriu a outra porta. O vestíbulo da entrada era tão grande que podia caber lá dentro a casa dos Dursleys inteirinha. As paredes de pedra estavam iluminadas por tochas incandescentes como em Gringotts, o teto era altíssimo e uma escadaria de mármore dava acesso aos andares superiores. Seguiram a professora McGonagall através do chão pavimentado. Harry ouvia o rumor de centenas de vozes vindas da porta do lado direito. O resto dos alunos devem já estar aqui. Mas a professora McGonagall fez entrar os 2 primeiros anos para uma pequena sala vazia fora do vestíbulo. Amontoaram-se ali, mais chegados uns aos outros do que seria natural, olhando nervosamente em volta. Bem-vindos a Hogwarts, disse a professora McGonagall. O banquete de início do ano vai começar dentro em breve, mas antes de se sentarem no salão, vai haver uma seleção por equipas. Trata-se de uma cerimónia muito importante porque, enquanto aqui estiverem, a vossa equipa vai ser para vocês uma espécie de família dentro de Hogwarts. Terão aulas com os outros colegas da vossa equipa, partilharão a mesma camarata e ocuparão os vossos tempos livres na respectiva sala de convívio. As 4 equipas chamam-se Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin. Cada uma delas tem a sua história própria e todas produziram bruxas e feiticeiros de renome. Enquanto estiverem em Hogwarts, as vossas vitórias farão com que a vossa equipa ganhe pontos e do mesmo modo, as vossas punições por violação das regras falam perdê-los. No final do ano, à equipa com pontuação mais alta é conferida a taça da equipa, uma grande honra. Espero que cada um de vós seja um mérito para a equipa em que vai integrar-se, qualquer ela que seja. A cerimónia da seleção terá lugar dentro de alguns minutos, em frente do resto da escola. Sugiro que se animem enquanto esperam, para estarem com o melhor aspecto possível. Os olhos de Harry pousaram por um momento no sapo de Neville, que estava preso debaixo da orelha esquerda dele e no nariz manchado de Ron. Tentou nervosamente ajeitar o cabelo. Eu volto quando tudo estiver pronto para vocês, disse a professora McGonagall. Por favor, esperem com calma. Saiu da sala e Harry engoliu em seco. Como é que fazem a seleção das equipas? Perguntou ao Ron. É uma espécie de teste, acho eu. O Fred disse que doía um bocado, mas se calhar estava a brincar comigo. O coração de Harry deu um salto de pavor. Um teste? Diante de toda a escola? Mas se ele ainda não sabia nada de magia, o que é que iriam mandá-lo fazer? Não lhe passara pela cabeça semelhante coisa quando ali haviam chegado. Olhou em volta ansiosamente e viu que todos os outros tinham o mesmo ar assustado. Ninguém falava a não ser Hermione Granger, que contava rapidamente em voz baixa todos os feitiços que tinha aprendido, perguntando-se qual o que poderia ser-lhe útil naquele momento. Harry fez um esforço por não a ouvir. Nunca se sentira tão nervoso, nem mesmo quando trouxeram um relatório escolar aos Dursleys dizendo que, não se sabia como, ele tornara azul o chinó do professor. Não desviava os olhos da porta. A qualquer instante, a professora McGonagall ia voltar e indicar-lhe o seu destino. Foi então que aconteceu uma coisa que o fez dar um salto. Vários jovens atrás dele gritaram. Que diabo é que... Ele sobressaltou-se, assim como os que estavam à volta. Cerca de 20 fantasmas acabavam de entrar pela parede de trás. De um branco pérola e ligeiramente translúcidos, deslizaram pela sala, conversando uns com os outros, quase sem olhar para os alunos dos primeiros anos. Pareciam manter uma discussão. Um deles, que lembrava um monge anafado, dizia: esquecer e perdoar. Eu acho que devíamos dar-lhe uma segunda oportunidade. Meu caro frade, não teremos dado ao rabugento todas as oportunidades que ele merecia? Ele dá-nos mau nome a todos e nem sequer é um fantasma. Mas afinal, o que estamos nós a fazer aqui?
Um fantasma que usava uma gola de tufos engomados e calças justas reparara subitamente nos alunos dos primeiros anos. Ninguém respondeu. Alunos novos, disse o frade gordo, sorrindo-lhes, à espera de serem selecionados, imagino. Alguns jovens acenaram afirmativamente. Espero ver-vos no Hufflepuff, disse o frade, a minha antiga equipa. Saiam daqui agora, disse uma voz cortante. A cerimónia de seleção está prestes a começar. A professora McGonagall havia regressado. Um a um, os fantasmas desapareceram através da parede oposta. Formem agora uma fila, disse a professora McGonagall aos alunos dos primeiros anos. E sigam-me. Sentindo-se esquisito, como se as pernas o comandassem, Harry entrou na fila, atrás de um rapaz de cabelo cor de areia, com o Ron atrás, e saíram para a sala de entrada. Depois, por uma porta dupla, deram entrada no grande salão. Harry nunca imaginara um lugar tão estranho e fantástico. Era iluminado por milhares de candeias que tombavam o ar sobre 4 grandes mesas onde estavam sentados os outros estudantes. As mesas estavam postas com pratos e taças de ouro, reluzentes. No topo do salão havia uma outra mesa comprida onde se encontravam os professores. A professora McGonagall trouxe os alunos dos primeiros anos de modo a ficarem alinhados de frente para os outros estudantes, com os professores atrás. As centenas de rostos que os olhavam fixamente pareciam pálidas lanternas que contrastavam com a luz tremulosente das velas. Espalhados pelo meio dos estudantes, os fantasmas tinham uma cor vagamente prateada. A fim de evitar todos aqueles olhares fixos, Harry olhou para cima e viu um teto preto aveludado salpicado de estrelas. Ouviu Hermione murmurar: "É pura magia para parecer o céu lá de fora. Li sobre isso na história de Hogwarts." Era difícil acreditar que aquilo fosse um teto e que o grande salão não estivesse simplesmente aberto ao céu. Harry voltou a olhar para baixo logo que a professora McGonagall colocou em frente aos alunos um banco de 4 pernas. Em cima do banco pousou um chapéu de feiticeiro. Era um chapéu remendado, poído e extremamente sujo. A tia Petúnia não o teria deixado entrar lá em casa. Talvez tivessem de tentar sacar um coelho lá de dentro, pensou, desorientado. Parecia o tipo de coisa que... Mas reparando que todos à sua volta estavam a olhar fixamente para o chapéu, resolveu fazer o mesmo. Durante alguns segundos o silêncio foi total. Em seguida, o chapéu contorceu-se. Um rasgão perto da aba abriu-se como uma enorme boca e o chapéu começou a cantar. Vocês acham que eu sou feio? Olhem que o aspecto mente. De certeza não encontram chapéu mais inteligente. Guardem os chapéus de coco, chapéus altos e de peles. O chapéu que escolhem Hogwarts é melhor que todos eles. Nada há nas vossas cabeças que eu não possa adivinhar. Ponham-me, eu já vos digo onde é o vosso lugar. Talvez seja em Gryffindor, onde reina a ousadia, que se destaca de todos em audácia e valentia. Ou talvez em Hufflepuff, onde trabalham contentes os alunos verdadeiros, leais, justos, pacientes. Ou no velho Ravenclaw, se tens a mente prontinha, se és prudente e estudioso, achaste o que te convinha. Ou quem sabe o teu lugar seja com os Slytherin, que nunca olharam a meios para atingirem os fins. Portanto, experimenta-me e não percas a cabeça. Sou o selecionador, muito embora não pareça. Toda a gente aplaudiu entusiasticamente quando ele acabou a canção. O chapéu fez uma vénia a cada uma das 4 mesas e ficou quieto de novo. Então só temos de experimentar o chapéu, disse baixinho o Ron ao ouvido de Harry. Mato o Fred, que me convenceu que era preciso lutar contra um duende. Harry sorriu, indeciso. É certo que experimentar o chapéu era bem melhor do que ter de fazer uma mágica como ele receava, mas preferia não ter toda aquela gente a observá-lo. O chapéu parecia ser muito exigente. Harry não tinha a certeza de ser corajoso, ter espírito vivo nem coisa alguma naquele preciso momento. Se pelo menos o chapéu tivesse falado de uma equipa para os que se sentiam mal dispostos, essa seria certamente a sua. A professora McGonagall avançou com um grande rolo de pergaminho nas mãos. Quando vos chamar pelo nome, vocês vão colocar o chapéu e sentar-se no banco para serem selecionados, disse. Anna Abbott. Uma garota de pele rosada com caracóis loiros saiu da fila.
pôs o chapéu que lhe caiu até aos olhos e sentou-se. Houve uma pausa. Hufflepuff! Gritou o chapéu. A mesa da direita aplaudiu, batendo palmas, e Anna foi-se sentar na mesa dos Hufflepuff. Harry viu o fantasma do frade gordo a acenar-lhe alegremente. Susan Bones! Hufflepuff! Gritou o chapéu de novo, e Susan foi apressadamente colocar-se ao lado de Anna. Terry Boot! Ravenclaw! Foi a vez da segunda mesa da esquerda a aplaudir. Vários alunos dos Ravenclaw puseram-se de pé a bater palmas a Terry enquanto ele se lhe juntava. Mandy Brocklehurst foi também para Ravenclaw, mas Lavender Brown foi o primeiro Gryffindor e a mesa da extrema esquerda explodiu em ovações. Harry via os irmãos gêmeos do Ron a assobiarem. Em seguida, Millicent Bulstrode tornou-se Slytherin. Talvez fosse apenas imaginação sua depois de tudo o que ouvira deles, mas Harry tinha a sensação de que era um grupo bastante desagradável. Sentia-se cada vez mais mal disposto. Lembrava-se de quando era escolhido para jogar na sua antiga escola. Era sempre o último a ser aceite. Não porque jogasse mal, mas porque ninguém queria que o Dudley desconfiasse que gostavam dele. Justin Finch-Fletchley. Hufflepuff. Harry reparou que umas vezes o chapéu gritava de imediato o nome da equipa, mas outras vezes levava alguns segundos a decidir-se. Seamus Finnegan, o rapaz de cabelo cor de areia que seguia Harry na fila, ficou sentado no banco durante quase um minuto até o chapéu o considerar um Gryffindor. Hermione Granger. Hermione quase correu para o banco e enfiou rapidamente o chapéu na cabeça. Gryffindor! Gritou o chapéu. Ron resmungou. Um pensamento horrível apoderou-se então de Harry com aquela força de que os pensamentos horríveis têm quando estamos muito nervosos. E se ele não fosse escolhido para nenhuma? Se ficasse ali sentado no banco com o chapéu a tapar-lhe os olhos durante imenso tempo e a professora McGonagall tivesse de vir tirar-lhe da cabeça, dizendo que tinha havido obviamente um engano e que o comboio iria levá-lo de novo para casa. Quando Neville Longbottom, o rapaz de que estava sempre a perder o sapo, foi chamado, tropeçou antes de chegar ao banco. O chapéu levou muito tempo a decidir-se em relação ao Neville. Quando por fim gritou Gryffindor, Neville desatou a correr com o chapéu ainda enfiado na cabeça e teve de voltar atrás, com a sala toda a rir, para o entregar a Morag McDougal. Malfoy avançou arrogantemente quando foi chamado e viu de imediato o seu desejo realizado. O chapéu mal lhe tinha tocado na cabeça e já estava a gritar Slytherin! Foi juntar-se aos seus amigos Crabbe e Goyle, visivelmente satisfeito consigo próprio. Já não faltava muita gente. Moon, Nott, Parkinson, depois um par de gêmeas, Patil e Patil, a seguir Sally Ann Perks e, por fim, Harry Potter. Quando Harry deu o primeiro passo em frente, a sala encheu-se de murmúrios sibilantes que pareciam achas de lume a arder. Potter, disse ela. O Harry Potter? A última coisa que ele viu, quando o chapéu lhe tombou para os olhos, foi o salão cheio de gente a estender o pescoço para conseguir observá-lo bem. No momento a seguir, estava a olhar para a escuridão dentro do chapéu, à espera. Disse uma vozinha ao seu ouvido. Difícil, muito difícil. Cheio de coragem, estou a ver. Inteligente também. Talento, oh, sim, e uma grande ânsia de afirmação. Ora, onde é que eu te vou pôr? Harry agarrou-se aos bordes do banco e pensou. Slytherin não, Slytherin não. Slytherin não, hã? Disse a vozinha. Tens a certeza? Poderias vir a ser muito grande, sabes? Tens tudo na cabeça e os Slytherin podem ajudar-te muito, sem sombra de dúvida. Não? Bem, se tens tanta certeza, então... Gryffindor! Harry ouviu o chapéu gritar a última palavra para todo o salão e dirigiu-se a tremer para a mesa dos Gryffindor. Sentia-se tão aliviado por ter sido escolhido e não ter ido para os Slytherin que nem reparou que estava a ser alvo da maior de todas as ovações. Percy, o chefe de departamento, pôs-se de pé e apertou-lhe vigorosamente a mão, enquanto os gêmeos Weasley gritavam Temos o Potter! Harry sentou-se em frente do fantasma de cola de tufos engomados que tinha visto pouco antes.
fantasma deu-lhe uma palmada amigável no braço, fazendo Harry sentir-se como se o tivesse mergulhado num balde de água gelada. Podia ver agora, com toda a nitidez, a mesa principal. Na extremidade mais próxima do lugar onde se encontrava, estava sentado Hagrid, que lhe captou o olhar e lhe deu os parabéns. Harry retribuiu-lhe o sorriso. E bem no centro da mesa, numa grande cadeira de ouro, estava sentado Albus Dumbledore. Harry reconheceu-o logo do cromo dos chapos de chocolate que comprara no comboio. O cabelo prateado de Dumbledore era a única coisa em todo o salão que brilhava tanto como os fantasmas. Harry avistou também o professor Quirrell, o jovem nervoso do caldeirão escoante. Tinha um aspecto bastante exótico no seu enorme turbante cor de púrpura. E agora faltavam ser selecionadas 3 pessoas. Lisa Turpin ficou nos Ravenclaw e a seguir chegou a vez do Ron. Naquele momento, a pele dele era de uma palidez esverdeada. Harry fez figas debaixo da mesa e, um segundo depois, o chapéu gritou: Gryffindor! Harry aplaudiu entusiasmado com todos os outros e Ron quase perdeu os sentidos quando se sentou na cadeira ao lado dele. Muito bem, Ron, excelente, disse Percy Weasley pomposamente, enquanto Blaise Zabini era selecionado para os Slytherin. A professora McGonagall enrolou de novo o pergaminho e levou o chapéu selecionador para dentro. Harry olhou para o seu prato dourado, vazio. Só agora se apercebia de que estava cheio de fome. Parecia que a sua última refeição tinha sido há séculos. Albus Dumbledore pusera-se de pé. Estava a dirigir-se aos estudantes de braços abertos, como se nada o fizesse mais feliz do que vê-los ali. Bem-vindos, disse. Bem-vindos a um novo ano em Hogwarts. Antes de iniciarmos o nosso banquete, gostaria de dizer algumas palavras. São elas: cretino, gorduroso, restos e mudanças. Muito obrigado. Voltou a sentar-se. Todos bateram palmas, bem dispostos. Harry não sabia se era para rir ou não. Ele é um pouco louco? Perguntou cheio de dúvidas a Percy. Louco? Disse Percy com desenvoltura. Ele é um gênio, o maior feiticeiro do mundo. Mas é um tanto pirado, sim. Queres batatas, Harry? Harry ficou boquiaberto. Os pratos que tinha na frente estavam agora cheios de comida. Ele nunca vira tantas coisas boas numa única mesa. Bife, frango assado, costeletas de porco e de carneiro, salsichas, bacon, batatas cozidas, assadas e fritas, ervilhas, cenouras, ketchup e, por uma razão qualquer que ignorava, hortelã-pimenta a fingir. Os Dursleys nunca o tinham feito passar fome, mas também não lhe davam autorização para comer toda a quantidade que desejasse. O Dudley ficava sempre com as coisas que ele cobiçava, mesmo que para tal tivesse de ficar depois doente. Harry encheu o prato com um bocadinho de cada coisa, exceto de hortelã-pimenta a fingir, e começou a comer. Estava tudo delicioso. Isso tem um ótimo aspecto, disse o fantasma de gola engomada, vendo o Harry cortar o bife. Não podes... Não como há 400 anos, disse o fantasma. Não me é necessário, mas tenho saudades. Acho que nem me apresentei. Sou Sir Nicholas de Mimsy Porpington, fantasma residente na Torre de Gryffindor, ao seu serviço. Eu sei quem tu és, disse Ron subitamente. Os meus irmãos falaram de ti. És o Nick quase sem cabeça. Eu preferia que me chamassem Sir Nicholas de Mimsy, começou o fantasma a dizer, mas Seamus Finnegan interrompeu. Quase sem cabeça? Como é que pode ser quase sem cabeça? Sir Nicholas ficou constrangido. A conversa estava a tomar um rumo que não lhe agradava. Assim, disse irritado, agarrando a orelha esquerda e puxando. A cabeça deslocou-se e caiu-lhe sobre o ombro, como se estivesse ligada por uma dobradiça. Era óbvio que alguém tinha tentado decapitá-lo, mas não soubera fazê-lo. Com uma expressão de agrado perante os olhares perplexos dos garotos, o Nick, quase sem cabeça, voltou a pô-la no lugar, tossiu e disse: Bem, novos Gryffindors, espero que vocês nos ajudem a ganhar a taça do campeonato este ano. Gryffindor nunca esteve tanto tempo sem a ganhar. Os Slytherin têm ganho sempre, de há 6 anos a esta parte. O verão sangrento que é o fantasma deles está a tornar-se verdadeiramente insuportável. Harry olhou para a mesa dos Slytherin e viu um fantasma pavoroso, sentado com eles. Tinha uns olhos esgazeados e inexpressivos, uma cara lúgubre e um manto manchado de sangue prateado.
Estava mesmo à direita de Malfoy, que, segundo Harry constatou com agrado, não se mostrava nada satisfeito com a distribuição dos lugares à mesa. Como é que ele ficou coberto de sangue? Perguntou Seamus, francamente interessado. Nunca lhe perguntei, disse o Nick quase sem cabeça, delicadamente. Quando todos tinham comido à vontade, os restos de comida desapareceram dos pratos, que ficaram tão limpos e reluzentes como antes. No momento seguinte, surgiram as sobremesas, bolas de gelado de todos os sabores, tartes de maçã e de melaço, eclair de chocolate, donuts de compota, bolo de vinho, morangos, geleia, bolos de arroz, etc. Enquanto Harry se servia de uma tarte de melaço, a conversa recaiu sobre as respectivas famílias. Eu sou 50%, disse Seamus. O meu pai é muggle. A minha mãe só lhe disse que era bruxa depois de estarem casados. Um golpe duro para ele. Os outros riram-se. E tu, Neville? Perguntou o Ron. Eu fui criado pela minha avó e ela é uma bruxa, disse Neville. Mas a família pensou que eu era muggle durante muitos anos. O meu tio Algie estava sempre a tentar encontrar-se comigo a sós para eu fazer uma magia. Uma vez atirou-me da beira do paredão do cais do Blackpool e ia quase morrendo afogado. Mas nada de especial aconteceu antes de eu fazer 8 anos. Nesse dia o tio Algie foi lanchar connosco e estava a agarrar-me pelos tornozelos, pendurado do lado de fora da janela, quando a tia Annie lhe ofereceu um merengue e ele, distraído, me soltou. Mas eu saí como um jato pelo jardim e pela estrada, na maior das calmas. Ficaram todos contentíssimos. A avó chorava de alegria e vocês deviam ter visto as caras deles quando eu vim para aqui. Tinham medo que eu não tivesse aptidões suficientes para entrar. O tio Algie ficou tão contente que me ofereceu o sapo. Do outro lado de Harry, Percy Weasley e Hermione conversavam sobre lições. Eu espero que eles comecem a ensinar-nos o mais depressa possível. Temos tanto que aprender. Eu estou particularmente interessada na transfiguração. Sabes o que é? Transfigurar uma coisa em outra diferente. É claro que não deve ser nada fácil. Começa-se por uma experiência muito simples com pequenos objetos, como transformar fósforos em agulhas, por exemplo. Harry, que estava já a sentir-se um pouco sonolento, voltou a olhar para a mesa principal. Hagrid bebia avidamente por uma grande taça. A professora McGonagall conversava com o professor Dumbledore. O professor Quirrell, no seu ridículo turbante, falava com um professor de cabelo preto ajeitado, com brilhantina, de nariz adunco e pele amarelada. Tudo aconteceu muito rapidamente. O professor de nariz adunco olhou diretamente, através do turbante de Quirrell, para os olhos de Harry, e este sentiu uma dor quente e aguda na cicatriz da testa. Ui! Fez Harry, levantando a mão à testa. O que é? Perguntou Percy. Nada. A dor tinha desaparecido com a mesma velocidade com que se fizera sentir. Difícil de esquecer era a sensação que aquele olhar transmitira a Harry. A certeza de que o professor não gostava nem um pouquinho dele. Quem é aquele que está a falar com o professor Quirrell? Perguntou ao Percy. Ah, já conheço o Quirrell. Não admira que ele esteja tão nervoso. O outro é o professor Snape. Ensina poções, mas não é isso que lhe interessa. Todos sabem que ele anda a ver se consegue roubar o trabalho ao Quirrell. Sabe muito de magia negra, o Snape. Harry observou-o mais atentamente, mas Snape não voltou a olhar para ele. Por fim, também os doces desapareceram e o professor Dumbledore voltou a levantar-se. O salão ficou num silêncio total. Só mais algumas palavras, agora que já comemos e bebemos. Tenho notícias a dar-vos sobre o período escolar que começa. Os alunos dos primeiros anos devem ficar a saber que a floresta é proibida a todos os alunos. E seria bom que alguns dos mais antigos se recordassem igualmente disto. Os olhos tremulosentes de Dumbledore brilharam na direção dos gêmeos Weasley. O Sr. Filch, o encarregado, pediu-me também que vos recordasse a todos de que não deve ser utilizada magia nos corredores entre as aulas. Os desafios de Quidditch terão início na segunda semana deste período. Todos aqueles que estiverem interessados em jogar pela sua equipa deverão contactar Madame Hooch. E, para finalizar, devo dizer-vos que este ano o corredor do terceiro andar do lado direito é zona proibida para todos aqueles que não desejem uma morte dolorosa. Harry riu-se, mas foi um dos poucos. Ele não está a falar a sério, pois não? Perguntou baixinho ao Percy. É capaz de estar,
disse este, franzindo as sobrancelhas. É estranho, porque ele costuma dar-nos uma justificação para não irmos a este ou àquele lugar. A floresta está cheia de animais selvagens, todos sabem isso. Acho que deveria ter-nos dado uma explicação, pelo menos a nós, chefes de departamento. E agora, antes de irmos para a cama, vamos cantar o hino da escola, gritou Dumbledore. Harry reparou que os sorrisos dos outros professores tinham ficado parados. Dumbledore fez um pequeno gesto com a varinha, como se estivesse a tentar tocar numa mosca, e uma longa fita dourada saiu lá de dentro, erguendo-se bem alto por sobre as mesas e serpenteando, transformou-se em palavras. Escolham a vossa melodia, disse Dumbledore, e comecemos. E a escola clamou. Hogwarts... Hogwarts, Hogwarts, infalível Hogwarts, ensina-nos, por favor, quer sejamos já velhos e calvos ou jovens em pleno vigor. Nossas mentes precisam de ser repletas de coisas interessantes, pois estão vazias e cheias de ar como balões de gigantes. Ensina-nos o que tiver valor, faz-nos lembrar paz e tormenta. Dá o teu melhor, enche, por favor, toda a nossa massa cinzenta. Os alunos terminaram o hino em alturas diferentes. Por fim, só os gêmeos Weasley ficaram a cantar ao ritmo de uma marcha fúnebre. Dumbledore conduziu os últimos versos com a varinha, e quando terminaram, foi um dos que bateram palmas com maior vigor. Ah, a música, disse limpando os olhos. É uma magia para além da que fazemos aqui. E agora são horas de ir para a cama. Toca andar. Os primeiros anos dos Gryffindor seguiram Percy através das multidões ruidosas do salão e subiram a escadaria de mármore. As pernas de Harry estavam de novo a comandá-lo, mas desta vez era devido ao grande cansaço e ao muito que tinha comido. O sono era tanto que nem achou estranho que as imagens dos retratos que estavam pendurados nas paredes dos corredores murmurassem e apontassem, enquanto eles ali iam passando, e que por 2 vezes Percy os tivesse conduzido por portas ocultas por detrás de painéis deslizantes e tapeçarias de parede. Subiram escadas e mais escadas, bocejando e arrastando os pés. Harry só queria saber quanto tempo mais teria de andar quando finalmente fizeram uma paragem. Um molho de bastões ambulantes deslocava-se a flutuar pelos ares diante deles e quando Percy deu um passo em frente, lançaram-se contra o chefe de departamento. Peeves, explicou Percy aos alunos dos primeiros anos. Um poltergeist, levantou a voz. Peeves, mostra-te. A resposta foi dada por uma voz desagradável, com um ar que sai de um balão. Queres que eu vá falar com o Barão Sangrento? Ouviu-se um estouro e um homenzinho pequenino com olhos escuros, maldosos e uma boca arregalada apareceu, a flutuar no ar, de pernas cruzadas, agarrando os bastões ambulantes. Fez ele num cacajar maldoso. Olhas novatozinhos, que divertido! No instante investiu em voo picado sobre eles. Desviaram-se todos e Percy rosnou ameaçadoramente. Vai-te embora, Peeves, ou o Barão Sangrento vai tomar conhecimento disto. Peeves calou-se e desapareceu, fazendo cair os bastões ambulantes sobre a cabeça do Neville. Ouviram-no a zumbir como um motor de um avião, fazendo por onde ia passando uma tremenda barulheira com a sua armadura pesada. Tenham cuidado com o Peeves, disse Percy quando retomaram o caminho. O Barão Sangrento é o único que consegue controlá-lo. Ele não nos liga nenhuma, nem mesmo a nós, os chefes de departamento. Cá estamos. Mesmo ao fundo do corredor estava pendurado um retrato de uma dama gorda num vestido de seda cor-de-rosa. A senha? Disse ela. Caput Draconis, respondeu Percy, e logo o retrato tomou o balanço para a frente, revelando um buraco redondo na parede. Todos eles passaram. O Neville precisou de uma mãozinha, e entraram na sala comum dos Gryffindor, que era uma divisão acolhedora e redonda, cheia de confortáveis cadeirões de braços. Percy encaminhou as raparigas para uma porta que dava para o dormitório e os rapazes para outra. No cimo de uma escada de caracol, estavam obviamente numa das torres, avistaram finalmente as camas. Eram 5 leitos antigos, de colunas e do céu, decorados com tecido de veludo vermelho escuro igual ao dos reposteiros. Demasiado cansados para grandes conversas,
Meteram-se nos pijamas e enfiaram-se nas camas. Grande banquete, não foi? Murmurou Ron ao Harry através do tecido. Sai daqui, Scabbers. Ele está a roer os meus lençóis. Harry ia perguntar ao Ron se ele tinha comido tarte de melaço, mas este adormeceu antes de ter tido tempo de ouvir a pergunta. Talvez Harry tivesse comido um pouco demais, porque teve um sonho bastante estranho. Estava a usar o turbante do professor Quirrell, que não parava de falar com ele e de lhe dizer que devia pedir rapidamente transferência para o Slytherin, porque o seu destino era esse. Harry disse ao turbante que não queria ir para o Slytherin e ele começou a ficar cada vez mais pesado. Tentou tirá-lo, mas estava tão apertado que começava a magoá-lo bastante. Malfoy ria-se, enquanto ele se debatia para tirar o turbante da cabeça. Em seguida, Malfoy transformou-se no professor Snape, o tal do nariz de adunco, cujo riso se tornou agudo e frio. Houve uma explosão de luz verde e Harry acordou a transpirar e a tremer. Deu uma volta na cama e adormeceu de novo, e quando acordou no dia seguinte, esquecera por completo o sonho.